Bom dia, sétimo ano, tudo bem, pessoal? Então, vamos corrigir a tarefa que eu deixei na sexta-feira para vocês, tá? Da página 59, o exercício de número 1, né? Vamos lá, então. Então, tinha o exercício de número 1 que dizia assim: leia estes poemas que combinam imagens e palavras. Aí vocês tinham um poema que tinha o verbo ir, depois o outro também que tinha o verbo ir, né? E aí tem a perguntinha na letra A. No primeiro poema, ir é verbo ou desinência de outros verbos? Justifique, né? Então, nós vamos colocar que ir é verbo, tá? Então, número 1, essa daqui não tá pegando, que legal. Número 1, letra A, ir é verbo. Quando que ele é verbo aí? Ele é verbo e nós temos assim, ó, ir em frente, né? Vírgula, cuja ideia, qual que era a ideia desse ir em frente aí? Né? A ideia é representada graficamente pela seta, tá? Pela seta verde, ok? Então é isso, né? E também a desinência, quando ele for a terceira conjugação, tá? Então, ir, ele é verbo no ir em frente, cuja desinência é a ideia é representada pela seta verde. E também a desinência, da terceira conjugação dos verbos. Os verbos sentir e decidir. Ok. Aí nós temos a letra B, que pedia para vocês conjugarem os verbos, né? Então eu vou apagar aqui para nós conjugarmos esses verbos aí, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá. Nós vamos ter aí, eu cantei, eu canto, nós cantaremos, ele cantar, ela cantava. E se cantássemos, eles cantariam, ele canta, então nós vamos seguir o mesmo raciocínio aí, nós vamos flexionar os verbos igual está no primeiro como exemplo para nós. Então, observe as seguintes formas e flexione os verbos citados usando o mesmo modo, tempo e pessoa. E número, né? Então, como que vai ficar o primeiro aí? Vai ficar, em vez de eu cantei, vai ficar eu catei, né? Aí depois, eu pude, eu ouvi, depois eu subi, um pouquinho mais de espaço aqui, que depois tem palavrinha maior. Eu subi e eu sorri, primeiro. Segundo, eu cato, eu posso, eu ouço, tudo com cedilha, tá? Eu subo, e aqui eu não tenho como falar eu surro, né? Eu sorro, então é eu sorrio, tá? Depois, cataremos, né? Que seria o nós cataremos, nós poderemos. E agora eu falo ouçoremos ou ouviremos? Ouviremos, ouviremos, subiremos e sorriremos.
Dois R's, depois um R só. Depois nós vamos ter ela cantava, ela catava, ela podia, ela ouvia, ela subia e ela sorria, tá? Depois, e se cantássemos? Aí vai ficar, e se catássemos? Né? E o podia vai ficar pudéssemos. E se pudéssemos, vocês coloquem aí o EC também, tá? E se ouvíssemos, é que o meu aqui não cabe. E se ouvíssemos, e se subíssemos? Tudo tem um acentinho no I aí para dar, né? Subíssemos. E se sorríssemos? Ok? Bom, e depois ali, eles cantariam. Eles cantariam? Aí eles aqui vai ficar, aí eles catariam? Catariam? Poderiam? Ouviriam? Tudo com ponto de interrogação. Depois subiriam e sorririam. Depois nós temos ele canta. Então, ele canta, ele cata, ele pode, ele ouve, tá? Não é ouvir agora, tá? Ele sobe e ele faz o que agora? Sorri da mesma forma que ficou aqui na primeira pessoa, certo? Aí depois nós temos a letra C, que vem perguntar, eu vou pôr aqui no cantinho, ó. Na letra C, que vem perguntar quais verbos apresentados no item B, né, são regulares e quais são irregulares. Então, nós temos regulares. Um R assim, vai ser o catar, que do início ao fim o radical foi o mesmo, olha só, né? Depois do T, ó. O radical foi o mesmo e o sorrir, olha só, que também o radical foi o mesmo do início ao fim. Então, catar e sorrir. E irregulares os outros, né? Irregulares, então nós temos o verbo poder, o verbo ouvir e subir, né? Deixa eu pegar aqui o meu apagador, que o subir saiu estranho. Aqui fica meio difícil para vocês verem, né? Deixa eu pôr mais para cá. Subir, ok? Então é isso, tá? Agora nós vamos ver então o restante da matéria lá na página 57, tá? Que eu falei com vocês tudo sobre o modo indicativo. Hoje nós vamos falar sobre o subjuntivo. Nós já sabemos que o subjuntivo ele denota dúvida, certo? Então, o modo subjuntivo é empregado quando alguém pretende apresentar o fato como hipotético. Isto é duvidoso, incerto. Então, isso vocês já vão grifar, tá? Porque é importante grifar essa parte já, tá? Então, eu vou grifar aqui o meu. Eu deixo para grifar junto com vocês, para vocês verem aí onde eu estou grifando, certo? Olha só. Agora, nós vamos falar assim. A palavra subjuntivo vem do latim e significa que serve para ligar, subordinado. Podem grifar também, tá? Tudo isso aqui vocês podem grifar. Isso porque geralmente o subjuntivo é usado em orações que se subordinam a outra, chamada de principal. Por exemplo, nós temos a oração aí abaixo. Então, grifem todo o início, tá?
Nós temos a oração aí abaixo. Vamos abrir aquele baú, nem que tenhamos de morrer, né? Então, nós vamos abrir o baú, o verbo no subjuntivo, nem que tenhamos que morrer. Então, vamos lá. O emprego do subjuntivo ocorre geralmente em orações iniciadas, grifem, mesmo que já está destacado, pelo que ou pelo se, tá? Então, olha o exemplo aí. É possível que eu volte logo. Depois, se eu andasse depressa, chegaria mais cedo, tá? Então, vocês vão perceber que junto com o verbo principal, vocês vão ter um auxiliarzinho aí para vocês fazerem a conjugação desse verbo. O que, o se, tá? Então, mas quando a frase é iniciada por um advérbio de dúvida, isso não acontece. Veja, talvez esteja em volta do pescoço. Então, talvez aí já auxiliou esse verbo. Talvez esteja, não preciso colocar talvez eu esteja, né? Então, talvez esteja em volta do pescoço. Minha mãe arriscou. Então, vamos ver como que funciona esse modo subjuntivo. Deixa eu apagar aqui, deixa ele apagar, para nós podermos, eu vou demonstrar para vocês, tá? A orelha tá ficando marcada, coitada. Passar um álcool nela. Bom, vocês têm aí, o modo subjuntivo inclui 3 tempos: presente, futuro e imperfeito. Então já grifem, não tem aquele monte de tempo do indicativo. Só 3 tempos, tá? Presente, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Então vocês vão perceber que para entender melhor e aí conseguir colocar na frase também, sempre que for conjugar o presente do subjuntivo, vocês têm o que, a conjunção que eu cante, que tu cantes, né? Então, normal é só a gente ter eu, tu, ele, nós, vós, eles. Para conjugar o subjuntivo, no presente a gente usa o que, tá? Aí, por exemplo, lá, deslizamos ao longo das sebes, silenciosos e rápidos, sem ver nem ouvir nada, que aumente nosso medo. Então, era na hora que estava acontecendo ali, foi usado o que na frase, tá? Depois, futuro. No futuro, a gente usa o quando como auxiliar da conjugação. Quando, tá? Então, futuro é algo que vai acontecer da mesma forma. Quando eu cantar, quando tu cantares, né? E aí por diante, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Então nós temos aí normalmente as 3 conjugações terminadas em ar, er e ir, tá? Conjugados no futuro também. Quando o prazo terminar, Jim terá cumprido sua missão. Quem é Jim? Aí, no caso, é ele, não é? Então, quando ele terminar o prazo, tá vendo que legal? Né? Quando terminar o prazo, Jim vai cumprir a sua missão. Então, ali não precisa estar juntinho, mas você sabe, né, que tem que usar o quando aí relacionado a futuro. Imperfeito, pretérito, certo? Passado. Então, no imperfeito, nós já sabemos que o imperfeito é um passado não acabado, que pode ter continuidade, por exemplo, né? Nós temos o se. Então, se eu cantasse, se tu cantasses, tá? Então, nós temos
Esses auxiliares aí eu chamo de auxiliares junto com o verbo, que fica mais fácil de guardar, né? Então, por exemplo, a ponte é baixa demais para que eu rastejasse debaixo dela, né? Então, se eu rastejasse, pode ser que não apareça o C aqui, mas só pela terminação de 2 S aqui, você sabe que está onde? No imperfeito, tá? Aí você quer confirmar, você conjuga usando o C, que o C ele traz o quê? Uma possibilidade, é isso? Se eu cantasse, então, será que eu cantei ou não cantei? Quando eu cantar, o quando traz ideia de tempo do futuro, né? Ideia de tempo aqui. Quando acontecer, um tempo de algo que ainda vai acontecer, tá? E aqui algo que já aconteceu, que já acontece, né? Desculpa, no momento. Que eu cante, que tu cantes, que eu estude, que tu estudes, que eu parta, que tu partas, né? Então, vamos sempre nos lembrar que quando falarmos de modo subjuntivo, nós temos esses auxiliares para nos ajudar a conjugar o verbo, tá? Depois nós temos assim, de olho nos verbos, na outra página. Então, vocês grifem aí os exemplos, né? Desculpa, deixa eu já falar. Os exemplos que nós temos aí de frases no presente, no futuro e no pretérito imperfeito, tá? Então, depois a gente tem ali ser e estar. É muito importante essa parte. Vamos lá. Atenção para o presente do subjuntivo desses verbos. Presente do subjuntivo, tá? Então, verbo ser. Como que vai ficar? Que eu seja, tá? Vai ficar diferente, tá? Que eles sejam. Evite as formas seja e sejem, tá? Que não existem na linguagem formal. Então, que eu seja, que eles sejam, isso não existe. Grifem aí. Evite as formas seja e sejam, que não existem na linguagem, existem na linguagem formal e semiformal. Use estas formas. Imagine que eu seja um mágico, não que eu seja um mágico. Isso não existe, tá? Grava bem na cabecinha. Faço voto para que vocês sejam felizes. Não vai chegar para alguém e falar assim, eu espero que vocês sejam infelizes. Gente, isso não existe, tá bom? Depois nós vamos ter o verbo estar. Esteja e estejam. Não existe, vamos grifar as formas esteja, estejam, também são incorretas na linguagem formal e semiformal. Use essas formas, olha só. Espero que você esteja bem de saúde, não esteja, tá? Peço que estejam no lugar combinado às 15 horas, não estejam. Então, eu estou grifando tudo, ó, que eu estou falando para vocês. Vocês grifem também. Depois o verbo ver e vir. Esse aqui tem gente que faz confusão. Então vamos lá. Algumas formas dos verbos irregulares ver e vir são parecidas. Então vocês vão ter que olhar o sentido. Como assim? Quando eu vir o animal, irei fotografá-lo. Do verbo ver no futuro do subjuntivo. Depois, quando eu vier do zoológico aí, irei fotografar o animal. Aí é verbo vir do subjuntivo. Entenderam? Quando eu vir e quando eu vier, tá? O turista vê a mostra de artes. Os turistas veem amostras de artes. Então, o verbo no indicativo, certo? Agora, olha só. O turista sempre vem ao museu. Os turistas sempre vêm ao museu. Esse vem aí está acentuado para indicar que o verbo vir está no plural, tá? Então, o verbo vem, quando ele está no plural, ele é acentuado, ok? Então, eu vou fazer com vocês o exercício 2, pra gente trabalhar esses verbos aí, certo?
Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, nós temos algumas formas dos verbos ver e vir são parecidas, né? Igual eu já disse para vocês, mas não são iguais. Então, compare as frases a seguir. Se você vir o Antônio, dê lembranças a ele, de ver. Se você vier sozinho à noite, tome cuidado de vir, de andar, né? De ir para algum lugar. A criança vê ilustrações, as crianças veem ilustrações. Vem, tá? Sem acento. Meu tio vem do Paraná. Meus tios vêm do Paraná com acento, né? Então, vamos ver as frases aqui. Está assim, agora complete as frases usando os verbos indicados entre parênteses. Nós temos, deixa eu só pegar as minhas aqui. Nós temos, então, os verbos ver, vir, né? Então, tem assim, trarei presentes quando eu, aí tem o verbo vir, né, novamente a Minas. Como que vai ficar o verbo vir? Quando eu vier. Então, aí na letra A, vocês vão colocar quando eu vier. Não precisa pôr o quando, tá? Eu só falei quando para nós podermos assimilar como que é a conjugação. Na mata, se os escoteiros ver uma onça, levarão um susto. Como que vai ficar? Se os escoteiros, se eles virem uma onça, tá? Né? Porque é algo que ainda vai acontecer. Depois é ver, entre parênteses, o filme, daremos nossa opinião sobre ele. Então, é depois que nós virmos, isso, os que nós virmos o filme. Letra D. Na letra D está assim, quando, o verbo vir, nos visitar, tragam fotos da viagem. Então, aí vai ficar da mesma forma, será? Quando vierem. Quando vierem nos visitar, tragam. Por que eu sei aí que é vierem? Porque tragam. Então, significa que é mais de uma pessoa, né? Vou assobiar baixinho. Quem fala assoviar é errado, é assobiar mesmo. Vou assobiar baixinho assim que eu, aí tem o verbo ver, o animal se aproximar do esconderijo. Então, é assim que eu vir o animal. Aí, letra F. Na letra F eu tenho, se nós, aí o verbo vir, de avião, traremos menos bagagem. Então, se nós viermos, tá? Viermos de avião, traremos menos bagagem. Então, esse é o número 2. Número 3. A tira a seguir tem como tema uma das regras do acordo ortográfico que se tornou obrigatório desde 1º de janeiro de 2016. Então, nós temos o circunflexo, não será usado nas palavras terminadas em hiato. Voo, por exemplo, passa a ser voo sem acento. Então, não acredito, tiraram o chapéuzinho de voo, perdeu a beleza, perdeu a poesia. A palavra bela está em pranto. O acento que pairava sobre ela bateu asas e não alçou voo, mas sim voo sem o mesmo encanto. Enjoo também perdeu o acento. Então, as palavras terminadas em o perderam o acento, tá? Tome por base a regra ortográfica, que é o assunto da tira. Vamos grifar isso. Olha só. E vale não só para hiato ou, como também para hiato e, tá?
e reescreva as frases substituindo o termo destacado pelo que está entre parênteses. Então, grifem aí. E lá na tirinha, se quiserem grifar o que está de preto lá com um grifa-texto, olha, fica legal também para vocês lembrarem da regrinha, tá? Então, os hiatos terminados em o e e são palavras que perderam o acento. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, os juízes não acreditam na palavra dos acusados. Então, nós vamos trocar pela palavra crer. Então, os juízes não creem, tá? Esse creem vai receber acento? Não, porque nós temos a palavrinha aqui, é um hiato, esses Z separam, né? B, peço que vocês levem meu recado ao professor. Então, é para trocar pela palavrinha dar. Então, espero que vocês deem meu recado ao professor. Letra C. Eu, que sou mineiro, filtro o café em coador de pano. Aí o verbo coar. Então, eu coo o meu café em filtro de pano, né? Coador de pano. Letra D. Os alunos interpretam o texto da prova. E aí é para trocar pelo verbo ler, né? Então, os alunos leem. Letra E. Na letra E, nós temos assim: embora me desagrade, viajo toda semana em aeronaves pequenas. Então, eu voo toda semana. Letra F. No alto da torre, os turistas enxergam belas paisagens. Os turistas veem belas paisagens. Então, observem que a nova regra ortográfica, todas as palavrinhas com hiato e o, tá? Aqui eles só não terminam porque são plural, né? Mas tem aí a mesma regrinha do hiato e o, não recebem acentuação. Ok, pessoal? Então, nós vamos fazer um exercício agora, o exercício 4. Eu vou apagar aqui, porque é melhor ver aqui no começo da luz, né? O exercício 4 diz assim: reveja os casos de emprego, né, do presente do indicativo estudado em aula. Então, nós temos letra A, um fato que ocorre simultaneamente no momento da fala, que é presente. Uma ação habitual, algo que ocorre sempre. Uma ação permanente ou ideia tida como verdade universal. Um presente histórico, uma coisa que é presente, mas que aconteceu já histórico, né? Um presente pelo futuro, eu estou falando de algo que vai acontecer, né? Então, agora nós vamos fazer assim, agora escreva no quadro a letra correspondente ao emprego dos verbos em destaque. Então, pelos verbos, nós vamos ter noção do que é, como que são encarados esses fatos aqui, tá? Então, nós temos assim: assim que eu chegar em casa, ligo para você. Que seria esse aí? Assim que eu chegar, eu ligo. Seria a letra E, presente pelo futuro. Número 4, vocês vão colocar na letrinha A. Lá dentro do quadradinho, vocês vão colocar a letra E. Que eu estou falando, que eu vou fazer ainda. Aí, pertencem ao reino Monera os seres que são constituídos por uma única célula. Então, pertencem a uma ação permanente, né? Os seres que são constituídos por uma única célula. Então, também aí é uma ação permanente tida como universal. Então, na letra B, nós temos a letra C nos dois quadrinhos, tá? Letra C agora. Entre os séculos 9 e 12, a Europa se divide. O que seria isso? A Europa se divide nesse século, presente histórico. Primeira coisa, uma letrinha D.
né? E depois, em cerca de 60 feudos, e os senhores feudais controlam a vida dos arredores. Então, continua sendo um presente histórico porque nós não mudamos de assunto aí. Eles controlam é algo que eles estão fazendo ali na hora. Todas as partes, na letra D agora, todas as noites, óleo. Óleo é uma coisa que você faz sempre, então uma ação habitual. Olho e procuro, os dois são uma ação habitual, né? A gente olhar e procurar. Debaixo da cama, o monstro escuro. Só quando ele não tem cheiro, bota a cabeça no travesseiro. Então, ele não disse todas as noites? Então, também continua sendo uma ação habitual, ele faz essas três coisas. A ação habitual é hábito. Ele tem hábitos de quê? De olhar, procurar e botar a cabeça para procurar o monstro escuro debaixo da cama, né? Ver se ele não tem cheiro e aí vai. Aí a letra E. Fecho a porta do banheiro. Por trás do roupão atoalhado, a lagartixa escapa. Vamos ver isso daí? Fecha a porta do banheiro e por trás do roupão atoalhado, a lagartixa escapa. Então, é um fato que está ocorrendo ali simultaneamente ao momento da fala. Por quê? Eu fecho a porta e a lagartixa faz o quê? Escapa. Então, nós temos os dois primeiros quadradinhos, a letra A. Tá? Depois, nós vamos ter assim, ela está com medo de mim, que não lhe quero mal, mas que lhe sou estranha, né? Então, tem até o desenho da lagartixa aí. Então, o que é isso aí? Não lhe quero mal, mas lhe sou estranha. Isso é uma ideia tida como verdade universal. Por quê? A lagartixa, né, é uma ação permanente aí, né? Sempre que ele fecha a porta, isso acontece. Eu não lhe quero mal, mas a lagartixa também tem medo da gente, né? Então, letra C é uma verdade tida como universal. Toda vez que a gente chega perto, o que ela faz? Escapa, não é verdade? Né? Aí vocês vão fazer para mim, nós não vamos ter mais aula essa semana, então eu não quero que vocês fiquem aí sem se exercitar, né? Vamos fazer os exercícios. Se vocês quiserem fazer durante a aula também, e aí eu fizerem perguntando, eu vou estar online, né? Às vezes é até mais fácil. Vou deixar uns exercícios para vocês fazerem e vou fazer aqui a regrinha do ortografar com vocês agora. Vamos lá na página 67, tá? Página 67. Na página 67 tem outra regrinha para nós aprendermos. Complete as frases abaixo, flexionando os verbos indicado entre parênteses, né, no imperfeito do subjuntivo. Então, nós temos aqui do lado já uma regrinha para vocês grifarem, que está assim: os derivados de por, como repor, transpor e compor, e de ter, reter, conter, deter e manter, seguem a conjugação dos verbos primitivos. Então, como que ficaria aí, né, esse ortografar? Vamos ver se vocês vão ficar aí atentos às regrinhas que vocês viram até agora. Vamos lá. Aí tem uma frase assim, ó. O verbo fazer. A letra A. Se todos, percebam que já tem o se aí indicando que está no imperfeito, tá? Se todos fazer as suas obrigações, ninguém ficaria sobrecarregado. Como que vai ficar esse verbo fazer? Se todos fizessem, isso aí. Se todos fizessem. Aí nós temos a letrinha B, que o verbo entre parênteses é transpor, né? Então, se o cavalo transpor, como que vai ficar? Seguindo essa regrinha, transpusesse. Se o cavalo como que é que eu falei? Transpusesse, vou pegar a frase. Se o cavalo transpusesse,
mais facilmente os obstáculos, transpusesse mais facilmente os obstáculos, alcançaria com mais folga a linha de chegada. Agora esse outro aí, nós vamos seguir a mesma regrinha. Peraí que eu perdi minha página. Opa! Se eu assistir ao espetáculo, terei comprado o ingresso. Então, se eu quisesse assistir, toda hora eu tampo essa caneta. Letra C, se eu quisesse, tá? Letra D. Na letra D, nós temos durante a pesquisa as amostras que, e aí o verbo conter, que contivessem, porque amostras contivessem, né? Letra E, nós vamos ter a expectativa dos torcedores era de que o atacante uruguaio, aí nós temos que verbinho aí, compor. Que eles tinham esperança? Que o atacante uruguaio compusesse o elenco do time. Compusesse. Letra F. Se todos, verbo dispor aí, se todos dispusessem, se dispusessem. Então, vocês percebam que todos tiveram a terminação aí do S, dois S's, né, e o E. E aí, só mudou quando era no plural e acrescentou-se o M, né? Então, a terminação aí do imperfeito, certo? Aí, nós temos o número 2. Observe a terminação dos verbos no imperfeito do subjuntivo na questão 1 e formule uma regra ortográfica. Que regra nós poderíamos formar aí? Que as flexões do imperfeito do subjuntivo são escritas com o quê? Com dois S's, igual eu acabei de falar para vocês. Dois S's aí, tinha no singular com E só, e tinha no plural que tem o M, né? Então, nós vamos colocar assim no número 2. Vamos colocar assim as flexões do imperfeito. As flexões do imperfeito do subjuntivo são escritas com dois S's. Então é essa regrinha do nosso ortografar, ok? Então eu vou deixar a tarefinha agora para vocês, porque nós não vamos ter aula na sexta. Então nós vamos ter a aula só na outra segunda, que acho que é dia 12, não é isso? Não, 12 não. Deixa eu pegar o meu calendário. Eu estava por aqui. Vamos lá. Próxima segunda-feira vai ser dia 15. Então, para 15 do 6... Para 15 do 6, nós vamos fazer de tarefa os exercícios 5, 6 e 7. Então, dos 5 exercícios, 5 ao 7. Tá bom? Olha lá, tá? Páginas, então, vão ser da página 63 e 64. Páginas 63 e 64. Anotem direitinho aí, tá? Então, pessoal, vamos lá. No exercício 5, vocês vão ler o texto. Aí depois tem assim, ó, releia a frase e identifique os verbos com ação durativas no passado. Justifique o emprego do pretérito imperfeito na frase vinha ao meu encontro. Por que foi usado? O que quis dizer? Tá? Então, cada um vai ter uma explicação, vai ter uma frase para vocês darem uma explicação a respeito dos tempos verbais, tá? Depois o 6. Leia o poeminha do Contra, de Mário Quintana. Nesse poema, a palavra passarão
pode ser entendida de duas maneiras, como aumentativo do substantivo pássaro ou como verbo. Então, vocês vão olhar o sentido ali e justificar. O exercício 7 diz assim, tem uma tirinha e depois identifique na tira os verbos empregados no futuro do pretérito e justifique o emprego desse tempo verbal. Por que foi usado o futuro do pretérito? Depois, imagine que as personagens dessa tira tivessem certeza de que as ações apresentadas pelos verbos se realizariam em um momento posterior ao da fala. Escreva essas formas verbais. Então, vocês vão pegar ali, né, as ações que os personagens citaram, os verbos que eles citaram, e colocar eles no momento posterior ao da fala. Como ficariam esses verbos, tá? Então, exercícios do 5 ao 7 para o dia 15 do 6. Espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês não tenham muitas dúvidas, tá? E se precisar de alguma coisa, é só me chamar, certo, pessoal? Beijo para vocês, até a próxima aula, certo? Vamos lá!